Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar todas as manhãs consigo, na sua companhia. Hoje o nosso tema vai ser sobre padres vicentinos, chamados a evangelizar os pobres. E para isso hoje temos aqui como nosso convidado o Sr. Padre Nélio Pita, que é superior provincial da Congregação da Missão Padres Vicentinos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Sandra. Obrigado pelo convite. Aproveito também para cumprimentar todos os irmãos fiéis que nos acompanham através da Canção Nova. Que o Senhor abençoe a todos. E como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que o Sr. Padre Nélio vai conduzir para nós. Vamos rezar por intercessão de São Vicente de Paulo. Glorioso São Vicente de Paulo, celeste padroeiro de todas as associações de caridade e pai de todos os infelizes, que enquanto viveste sobre a terra, nunca faltastes àqueles que se valeram da vossa proteção. Vede a multidão de males de que estamos oprimidos e correi em nosso auxílio. Alcançai do Senhor socorro para os pobres, auxílio aos enfermos, consolação aos aflitos, proteção aos desempregados, conversão aos pecadores, zelo aos sacerdotes, paz à Igreja, tranquilidade aos povos e a todos a salvação. Sim, que todos experimentem os efeitos da vossa benéfica intercessão e que, socorridos assim por vós nas misérias desta vida, possamos reunir-nos convosco lá no céu, onde não haverá mais tristeza, nem lágrimas, nem dor, mas uma alegria, uma bem-aventurança eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agora quero conduzir o Sr. Padre Nélio a irmos para a nossa mesa do pequeno almoço. Vamos aqui então iniciar a nossa entrevista. Aceita uma água para chá, para café? Se calhar vou tomar apenas sumo. Pronto, faz bem. Fica à vontade. Padre Nélio, antes de começarmos o nosso tema, falo para quem lá está em casa, que se calhar ainda não o conhece, quem é o Padre Nélio? Portanto, sou natural da Madeira, sou sexto de 8 filhos, uma família, portanto, numerosa, católica. Fiz a formação primária, secundária no Funchal, na Madeira, e a certa altura na minha vida, depois poderemos falar mais sobre isso, Sim. a certa altura achei que poderia enverdar pelo caminho do sacerdócio. Entrei na Católica no Porto, fiz uma parte da formação no Porto, outra parte em Lisboa, fui ordenado no ano 2000 no Funchal, porque fui colocado nessa casa nos primeiros tempos após os votos. Depois ainda fiz mais 2 anos de formação na Universidade Pontifícia de Comilhas em Madrid, com jesuítas na área da espiritualidade. Os meus superiores pediram para ficar na formação dos novos sacerdotes, vim para Lisboa e durante esse período também tentei fazer formação na área da psicologia clínica e fiz psicologia clínica no ISPA. Depois trabalhei fundamentalmente na formação e nos últimos 12 anos o trabalho foi muito mais intenso na atividade pastoral numa paróquia em Lisboa chamada São Tomás de Aquino. Foi, em traços gerais, é esse o meu currículo, a minha biografia. Padre Nélio, o que é que o levou, a uma certa altura da sua vida, a entrar nesta congregação dos vicentinos? Sim, aceito um pouco de chá. Sim, Água, sim. só chuva. Portanto, eu penso que, como quase todos os adolescentes, eu também era um rebelde que não queria, de certa altura, pôs em causa aquilo que foi-me transmitido pelos meus pais. Aos 13, 14, 15 anos, 16 anos, afastei-me um pouco da igreja
Nessa altura estudava música e era o meu grande sonho ser músico profissional. Entretanto, lembro-me de que houve episódios, aliás, a história da vocação é sempre uma história de uma relação com Deus, de um Deus que não desiste de nós, obrigado, um Deus que não desiste de nós, um Deus que bate à nossa porta, que nos convida, nos desinstala. E nessa altura, de facto, eu estava mais ou menos focado em ser músico profissional, e eu tinha-me afastado da igreja porque pensava que tudo aquilo que tinha sido transmitido era no mínimo, duvidoso. A minha mãe, lembro-me de uma vez insistir muito comigo para que eu me fosse confessar, já tinha 16, 17 anos, e não me confessava há imenso tempo, e na verdade tinha vontade de falar com o padre e de expor-lhes aquilo que era a minha indignação, aquilo que era a minha contestação, por causa da igreja, por causa daquilo que era, por exemplo, uma interpretação muito literalista da Sagrada Escritura, o mito da criação e por aí adiante. E lembro-me de ir-me confessar e expor aquilo que era o estado de alma de um adolescente, e do outro lado encontrei um sacerdote que me acolheu, que não teve propriamente uma preocupação em defender a igreja, em repostar, em argumentar, mas foi fundamentalmente um sacerdote que acolheu. E até disse que eu tinha razão em alguns aspectos, por que não continuar esta conversa? E a possibilidade de continuar, de prolongar aquela reflexão foi uma fase de crescimento na minha vida e também desbloqueio, porque nós temos alguns bloqueios. Foi desbloqueio. Nessa altura fazia parte, uns amigos meus faziam parte de um movimento que era Juventude Mariana Vicentina, está ligado aos padres vicentinos. Sim. Associei-me a esse movimento e depois mantive essa conversa, e a certa altura, já no final do 11º ano, esse sacerdote perguntou pela possibilidade de eu ser seminarista, de enverdar por esta vida. Pareceu-me no início muito estranho, mas a ideia, como uma semente que é lançada à terra, foi fazendo o seu caminho, e eu pensei que de facto poderia ser uma possibilidade. Porque comecei a ver aquilo que é a mensagem cristã como uma proposta de vida em plenitude para todos os homens. E essa vida em plenitude poderia ser também para mim, não era apenas pelos outros, mas também para mim. E decidi arriscar, dou graças a Deus por isso. Nem tudo é perfeito, nem tudo é belo, há também momentos difíceis, mas dou graças a Deus por isso, e peço ao Senhor que outros jovens também possam fazer percursos, cada um com o seu percurso, mas manterem-se pelo menos abertos a esta possibilidade de acolher aquilo que é a vontade de Deus a seu respeito e, no fundo, serem fiéis ao chamamento do Senhor. Já fui visitar alguns campos de missão da vossa congregação. Partilhe connosco algumas das vivências e experiências que tenha tido nesses campos que foi visitar por um breve tempo. Sim. Eu, mais recentemente, estive em Moçambique e foi uma experiência muito gratificante, porque a nossa instituição, a província portuguesa da Congregação da Missão, os Padres Vicentinos em Portugal, a partir de 1927, depois da chamada restauração da província, tivemos muito focados em enviar missionários para Moçambique. E, na verdade, uma grande parte dos sacerdotes que eram formados em Portugal eram enviados para essa terra de missão. E nessa terra de missão tiveram, de facto, podemos dizer assim, nas zonas do mato, fundando comunidades, evangelizando povos, mas também tivemos ligados àquilo que para nós faz parte da nossa identidade, que era a formação do clero. Fomos convidados na altura por um cardeal madeirense, Teodósio de Gouveia, que convidou os padres lazaristas, assim éramos conhecidos também, os padres vicentinos, para serem responsáveis pelos seminários, pela formação do clero nativo. E fomos com esse objetivo também, e portanto, durante muito tempo, décadas, fizemos esse trabalho. E, entretanto, começamos também a desenvolver um trabalho de recrutamento de missionários vicentinos moçambicanos para que a província de Moçambique fosse criada. Sim. Hoje existe uma vice-província
Nessa vice-província trabalham 4 missionários portugueses, um mais velho com 93 anos, mas ainda é bastante ativo, e o mais jovem deve estar agora na casa dos 51, 52. Os restantes são missionários moçambicanos. Tive a visitar, no fundo, o trabalho desses padres, visitar as comunidades. Tive a dar algum apoio. Nós fizemos no ano passado uma campanha de angariação de fundos para as filhas da caridade das Irmãs Vicentinas que trabalhavam em Cabo Delgado e, portanto, fizemos uma recolha de fundos. O objetivo também era fazer chegar esses fundos às irmãs. E aproveitei também, convidaram-me para orientar o retiro aos sacerdotes e foi esse trabalho que fiz com muito gosto. Foi uma experiência muito gratificante. Conhecer a Igreja noutras expressões, é perceber que esta Igreja é universal, que esta Igreja, sendo católica, una, é também plural nas suas manifestações, e o que torna, de facto, a Igreja como de facto um país sem fronteiras, um povo que, independentemente da cor da pele, da língua, dos temperamentos, nós estamos unidos numa só fé, e isso é extraordinário. Para mim foi de veras gratificante. Há uns anos atrás, há 4 anos atrás, estive também em Angola, mas em Angola estamos a começar a nossa comunidade. Já existem outros ramos da família vicentina, nomeadamente as Filhas da Caridade de São Vicente Paulo, mas tínhamos tido alguma dificuldade em ganhar raízes, os padres da missão, naquela zona. No ano passado, por exemplo, faleceu um padre, um sacerdote ainda bastante novo, mexicano, vítima da malária, e, portanto, tem sido uma missão com alguns problemas, tem sacrificado algumas vidas, mas não desistimos e, na medida do possível, também tenho estado a colaborar. Fui esse tempo de verão. Talvez vá este ano para o retiro às irmãs. Aproveito para estar com os colegas que vão estar por lá. São, digamos, ajudas pontuais, porque neste momento a Igreja pede-me outra missão, e esta outra missão é estar aqui em Portugal. Mas quem sabe, no futuro possa também partilhar, ter a alegria de trabalhar num país como Angola ou Moçambique. Estou aberto a isso. Os padres vicentinos são um instituto missionário que segue em São Vicente de Paulo, o Santo da Caridade. Fala-nos de São Vicente de Paulo. Com muito gosto, Sandra. Ora bem, São Vicente de Paulo nasceu em 1581, no sul de França. É um rapaz que faz parte de uma família relativamente pobre. Os pais fazem grandes sacrifícios para que ele possa estudar no seminário, porque nessa altura estudar no seminário era, no fundo, a possibilidade de dar um salto qualitativo em que a pessoa saía daquela miséria, daquela ignorância para uma outra dimensão da vida, e é isso que de alguma forma os pais fazem com São Vicente. Percebem que ele é um rapaz inteligente, arguto, perspicaz, e portanto põem-no a estudar. São Vicente de Paulo faz o percurso até aos 19, 20 anos, quando é ordenado, mas é um rapaz, como todos os rapazes da altura, no fundo bastante ambicioso, procura ganhar a vida para até recompensar os pais, recompensar os familiares, os vizinhos que vivem na miséria. Procura um status social através do exercício do ministério. Mas há um conjunto de acontecimentos, que agora não vou descrever, há um conjunto de acontecimentos que vão, digamos assim, peço desculpa, vão contrariar, vão fazer com que São Vicente não alcance esses bens que tanto procura para brilhar na sociedade. E ele tem uma série de desaires, de infortúnios, e há 2 momentos que são fundamentais na vida de São Vicente de Paulo. Aliás, devo dizer, quando nós olhamos para a vida de grandes santos como Teresa d'Ávila e Inácio de Loyola, nós percebemos que os momentos de conversão são fases já adiantadas das suas vidas, têm 40 anos, ou mais do que isso. E São Vicente de Paulo, de facto, a certa altura era capelão de uma família muito nobre, muito rica, e essa família visitava as terras, e nessas terras haviam aldeias,
E um dia São Vicente de Paulo vai, portanto, fazer uma prega, vai atender de confissão um homem, que era tido como o mais santo da aldeia. Sim. Essa aldeia, portanto, que estava sob o domínio dessa família rica, que era a família de Gondi. E esse homem que se confessa, no final da confissão, dizia: meu Deus, que bom ter-me confessado, estou tão aliviado. Diz de outra forma, Sim. mas diz isto mais ou menos: estou tão aliviado, se não tivesse esta oportunidade, o que seria de mim? Teria morrido condenado. E São Vicente fica a pensar: meu Deus, se este homem que tinha a fama de ser o mais santo, o melhor de todos, estava neste estado, como é que estarão os outros? A senhora de Gondi, que era uma senhora escrupulosa, bondosa, piedosa, disse: Vicente, meu capelão, tens que fazer qualquer coisa para pôr remédio a isto. Então, ele sobe ao púlpito, precisamente no dia 25 de janeiro, e faz uma pregação sobre a necessidade da reconciliação, da confissão, boa nova. E afluem ao confessionário muita gente, de tal forma que ele teve que chamar sacerdotes para ajudar. A senhora disse: se nesta aldeia acontece isso, podemos imaginar o que acontece em outras aldeias. Este povo do campo é pobre, morre de fome e condena-se. É preciso fazer qualquer coisa por ele. Será que Vossa Excelência, agora, Vossa Reverência, Vicente, poderia arranjar uma confraria, um grupo, uma companhia de sacerdotes que fosse de aldeia em aldeia para anunciar boa nova, para falar da necessidade da reconversão? E São Vicente, numa fase inicial: meu Deus, o que é isto? O que é que está a acontecer? O que é isto? O que é que Deus me está a pedir? A situação vai evoluir e, de facto, ele em 1625 assina o contrato da fundação da Congregação para a Missão. Era, de facto, uma confraria, um grupo de sacerdotes que estariam obrigados a ir de aldeia em aldeia, precisamente para anunciar a boa nova, confessar, pôr as pessoas de bem com Deus e bem uns com os outros. Este é, digamos, o momento-chave da evangelização dos povos. Há outro momento, se me der... Sim, força. Porque tem a ver mais com a caridade, porque a nossa congregação ou a nossa espiritualidade tem estas duas dimensões, espiritual e material. Sim. O outro episódio que foi marcante foi passado uns meses, precisamente, ele tem conhecimento, vai celebrar a missa, tem conhecimento no início da celebração, que há uma família que está a morrer de fome. Quando sobe ao púlpito, vai falar precisamente da necessidade de socorrer os mais carenciados. No final da celebração, a aldeia vai toda de uma forma voluntária, com os seus mantimentos, ajudar a família. São Vicente, no final desse dia, vai precisamente também ver essa família e percebe que a família tinha a despensa cheia, mas começou a pensar: como é que será dentro de 8 dias, 15 dias? Esta caridade, para ser caridade, tem que ser organizada. Temos que começar a trabalhar no sentido de quem é que vai ficar à segunda, quem é que vai ficar à terça e por aí adiante. E foi aí que ele teve a ideia, digamos assim, baseada também noutras experiências que ele viveu em Roma, por exemplo, de fundar a Associação da Caridade, as Damas da Caridade, damas essas que depois vai evoluir para as Filhas da Caridade. Um processo muito interessante que fica para quem quiser ler o livro sobre São Vicente de Paulo, conhecer mais, mas é uma evolução interessante porque é um homem que no fundo está atento aos sinais dos tempos e percebe que Deus fala muitas vezes através desses sinais. Isto é, ele não fecha os olhos e, paciência. Não. Ele implica-se na solução dos problemas concretos, porque ele reconhece que é Cristo que está ali, Sim. é a pessoa de Jesus que está ali. Então, faz tudo, torna-se servo destes pobres. E, no fundo, procura criar instituições, os padres da missão, as Filhas da Caridade, as damas que agora são conhecidas como a Associação Internacional da Caridade, são associações que têm como objetivo fundamental socorrer material e espiritualmente os mais pobres. Eu acho que já entendemos, mas acho que é sempre bom explicar qual a ligação do vosso carisma à passagem bíblica. O Senhor enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres. Esse digamos, é o lema de São Vicente de Paulo. Quando São Vicente de Paulo começa a trabalhar naquilo que será a Congregação da Missão, ele tem a preocupação de fazer o que o Filho de Deus fazia.
E assim como o Filho de Deus andava de aldeia em aldeia, de vila em vila, a anunciar a boa nova aos pobres, é isso que São Vicente de Paulo vai fazer. Ele, de alguma forma, até proíbe os padres de trabalharem nas cidades. Porquê? Porque as cidades era onde estavam as pessoas mais abastadas, onde havia muito clero, havia muitas missas em todas as esquinas. O que estava verdadeiramente abandonado era o povo do campo. E então ele vai dizer, são esses os pobres. Enviou-me anunciar a boa nova aos pobres. Mas ele vai tentar criar uma espiritualidade em termos do sacerdote. Nós, os padres vicentinos, temos as chamadas 5 virtudes. E quais são? Porque estas 5 virtudes? Simplicidade, humildade, mortificação, mansidão e zelo. No fundo, são características da personalidade, poderíamos dizer, da identidade de Jesus, sim, que todos os missionários devem ter. Simplicidade de vida, humildade, capacidade de mortificação. Poderíamos falar muito sobre isso, cada uma dessas virtudes. Mansidão, não ser um clérigo. E depois o zelo, motivação. São 5 virtudes que, de alguma forma, identificam o sacerdote vicentino, o irmão vicentino, com a pessoa de Jesus, que também ele era simples, humilde, manso, mortificado e zeloso, motivado. Bonito. De que forma é que a evangelização e os pobres estão ligados à vossa identidade e ao diálogo enquanto igreja com o mundo? Como disse, a congregação nasce com um propósito bem concreto, que foi de dar resposta às necessidades do seu tempo. De alguma forma, nós procuramos manter esse propósito. Poderíamos dizer que de tempos a tempos é necessário fazer um reajuste. Se calhar estamos numa fase de fazer alguns reajustes. Lembro, por exemplo, que a paróquia onde trabalhei durante muito tempo era uma paróquia, numa fase inicial, formada por uma população muito humilde, muito pobre. Hoje, aquela zona mudou, sofreu uma grande alteração. Isto é, nós precisamos constantemente de dizer, bem, se calhar é preciso fazer aqui uma reavaliação. Este ano, por exemplo, nós assumimos 2 áreas de ação pastoral que é uma zona que é o estabelecimento prisional em Viseu e em Lisboa. É um trabalho, como devem imaginar, não é provavelmente muito gratificante, não é fácil, mas nós, até por uma questão de sermos vicentinos, aceitamos essa proposta de trabalho. E procuramos estar atentos àquilo que são os sinais de Deus, para dar resposta a cada tempo, não apenas os pobres materiais, mas também os pobres espirituais. Permita-me que acrescente isto, por exemplo, quando nós trabalhamos na formação, não apenas do clero, na orientação de retiros, mas na formação de leigos. Um ano passado e este ano pediram-me, por exemplo, para colaborar ativamente num curso sobre a oração na Escola Diocesana de Leigos. Quando um sacerdote está a acompanhar um grupo, seja ele carismático, seja ele... Portanto, estamos a dar um contributo àquilo que é a dimensão espiritual. Estamos a matar a fome com os recursos que nós temos aos irmãos que mais precisam. No vosso carisma está expresso também essa vida comunitária. De que forma é que o vosso estar juntos influencia a vossa vida pastoral? Olha, Sandra, acho muito interessante que São Vicente de Paulo não tenha sido propriamente um teólogo, um especulador ou um filósofo sobre a natureza humana, sobre as grandes verdades da fé, mas era um homem observador. Ele percebeu que para cumprir uma missão seria necessário não apenas um sujeito individual, mas uma comunidade. E isto é fundamental. Nós somos seres, precisamos de estar uns com os outros. É humanamente indispensável, nós precisamos. Mas estaremos muito mais fortes espiritualmente se realmente partilharmos os mesmos princípios, rezarmos juntos, comermos juntos, termos momentos de lazer juntos, participarmos de momentos de formação juntos, etc. E é por isso que São Vicente de Paulo vai pôr como peça fundamental para a qualidade da missão a existência, a vivência comunitária. E também, apesar de sermos uma sociedade de vida apostólica, nós fazemos votos
Sim. Pobreza, castidade e obediência. Não de uma forma solene, como fazem as ordens religiosas, porque o princípio da simplicidade também Sim, aplica-se claro. nesta forma como... Mas fazemos esses votos, e um quarto que é o voto de estabilidade. Eu comprometo de uma forma livre e consciente a ser estável neste propósito. Portanto, é um meio absolutamente necessário, humanamente necessário, mas também espiritualmente necessário para o bem da Igreja, para a eficácia da missão, viver em comunidade. E assim terminamos a primeira parte do nosso programa Manhã Viva. Nós vamos continuar aqui a tomar o nosso pequeno almoço e vamos para um brevíssimo intervalo. Até já! Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. A SIC ligou a televisão neste momento. Hoje estamos aqui a falar sobre esta congregação dos Vicentinos e da sua missão evangelizadora. E para isso tenho aqui o Sr. Padre Nélio Pita, que é o provincial dos Vicentinos em Portugal e também o visitador que visita outras províncias, não é verdade? E outras casas, Sim. Outras comunidades. Aquele que exerce a função de visita, isto é, de acompanhamento dos confrades. E no vosso site existem várias frases que nos chamam a atenção e relativamente às missões populares vicentinas, peço que fale deste sonho que eu vou agora aqui ler. Sonho como opção missionária capaz de transformar tudo para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação. A reforma das estruturas que a conversão pastoral exige só se pode entender neste sentido: fazer com que todas elas se tornem mais missionárias. Que a pastoral ordinária, em todas as suas instâncias, seja mais comunicativa e aberta. Que coloque os agentes pastorais em atitude constante de saída e assim favoreça a resposta positiva de todos aqueles a quem Jesus oferece a sua amizade. Esta frase dava muitos programas, acredito. Claro que sim, mas nós percebemos que essa frase de alguma forma espelha, reflete, resume aquilo que é a preocupação do Papa Francisco no início do seu mandato. Sim. É um texto do documento A Alegria do Evangelho. Portanto, o que o Papa procura dizer é que a Igreja tem que ter uma atitude mais proativa, diríamos nós, de saída, missionária. As estruturas existem com uma finalidade, e essa finalidade é realmente propor o Evangelho a todos os povos. E, digamos assim, se há um instrumento que pode ajudar a cumprir essa finalidade, são as missões populares. Claro. Evidentemente que as missões populares também estão num processo, digamos, de afinação, de reestruturação, de pensar, porque durante muito tempo tinham um determinado formato, evidentemente, que era um formato do século XVII, XVIII, XIX, mas o homem do século XXI é um homem diferente. Não apenas a estrutura da missão em si, mas também os conteúdos da missão provavelmente têm que ser alterados, a linguagem. O objetivo é sempre o mesmo, é propor Jesus Cristo, digamos assim, de uma forma límpida, para que não haja ruído, para que a linguagem do tempo, que vai, digamos, vai ficando um bocadinho fora de moda, não seja um obstáculo, mas esta linguagem, sendo adaptada com aquilo que é a realidade atual, seja apta para transmitir a boa nova. Mas nós acreditamos, de facto, que a missão popular, e popular significa que tem aceitação, que está virada para as pessoas, em diferentes modalidades, pode ser um instrumento eficaz para a revitalização da Igreja, para o anúncio da Boa Nova que o Papa Francisco tem vindo a insistir. Quantos anos é que têm os vicentinos? Onde é que estão? Quantas comunidades existem no país e o número de missionários?
Muita pergunta, Sandra. É verdade, é verdade. Assim, de uma forma muito breve, a congregação fez 400 anos, nasceu em 617, nasceu entre aspas. O início digamos, do processo, do carisma, foi o grande momento inicial, foi 1617, portanto em 2017 celebramos os 400 anos, já é uma congregação com uma certa história. Sim. Nós viemos para Portugal passados 100 anos. Se não me falha a memória, o início é 1717, portanto fizemos 300 anos. Esses 300 anos já levamos muita pancada, fomos extintos por ocasião da Revolução Liberal, 1834, como todas as ordens religiosas. Outras congregações. Porque somos teimosos. Voltamos a aparecer em 1857, a partir dessa data. Depois voltamos a ser extintos. Aliás, foram 2 dos nossos padres foram assassinados na Revolução da República, Barros Gomes e Padre Frages, numa casa que nós tínhamos em Lisboa, na zona de Arroios. Foram assassinados por revolucionários da República. Sim. Portanto, voltamos, digamos assim, à estaca zero, dispersos, e quando houve possibilidade e houve condições, a partir de 1927, 1930, voltamos outra vez com um grupo de sacerdotes, esse grupo que vai crescer, e vai crescer de uma forma extraordinária, e, como disse há pouco, vai ter como objetivo, fundamentalmente, cuidar de Moçambique. Anteriormente, muitos dos nossos padres tinham sido enviados também para o Oriente, para Macau, para a Índia, portanto, colónias que eram colónias portuguesas. Agora vai ser fundamentalmente para Moçambique. Pelo que vejo, assim, da vossa história aqui em Portugal, vocês são mesmo como o vosso fundador. Vocês vão e não desistem. Têm uma determinação. Eu acho que somos, não sei, só Deus, não somos bons juízes em causa própria, não sou bom juiz nesta causa, mas eu penso que quando nós estamos realmente convencidos, temos a certeza íntima, interior, que o projeto é um projeto de Deus, portanto, nada nos detém. O problema precisamente é esse. É quando não existe essa convicção interior que estamos a fazer aquilo que é o projeto de Deus, a cumprir a sua vontade a nosso respeito. Quando isso começa, digamos assim, a tremer, também treme tudo o resto. Eu acho que qualquer um de nós, qualquer um dos batizados, nós padres vicentinos também, se assumimos esta vocação verdadeiramente a sério, não há o que temer. Não há o que temer. O que é que nos há de separar do amor de Deus? É verdade. A espada, a tribulação, nada disso, nada disso. E isso é muito bonito. Sr. Padre Melo, fale-nos da proposta vocacional que vocês têm. Sim, nós, como dizia há pouco, somos uma congregação relativamente pequena, temos neste momento 28 sacerdotes, a média de idade já é elevada, temos um grupo de jovens sacerdotes mais novos, na casa dos 30, 40 anos, e provavelmente também por uma certa simplicidade, uma certa humildade, nunca fomos muito agressivos naquilo que é a campanha vocacional. Lembro de uma vez uma pessoa perguntar-me, mas essa atitude low profile vocês têm, tem a ver com o vosso carisma? Na verdade, temos uma atitude talvez demasiado discreta que nos prejudica, porque na verdade não somos tão conhecidos como outros. Mas sentimos que é necessário fazer uma proposta de uma forma clara aos jovens e há, portanto, um grupo liderado por um sacerdote, que é o Padre Pedro Guimarães, que coordena este grupo e que faz o acompanhamento daqueles que, de alguma forma, se sentem chamados. Depois temos, como quase todas as congregações, diferentes etapas, desde o pós-plantado, aquilo que é o tempo de seminário interno, que nas congregações em geral chamamos de noviciado, e depois mais o tempo de como estudante, e só mais tarde
depois de um tempo também de trabalho ativo, é que a pessoa é ordenada. É um processo longo, porque nesta matéria eu trabalhei durante bastante tempo na formação. Nós não queremos enganar ninguém, porque Claro. enganar alguém significa enganar-se a si próprio, Sim. significa fazer mal, e é um princípio básico, é fazer bem, querer bem aos outros. E, portanto, quando alguém está connosco, o que nós procuramos fazer é precisamente também ajudá-lo no seu discernimento, para que ele possa encontrar o seu lugar no mundo, o seu lugar na igreja. E isso, quando alguém, no final desse processo, se porventura disser no final do terceiro, quarto ano, quinto ano, olha, concluí que não era este o meu lugar. Nós damos graças a Deus Sim, sim. e é esse o trabalho. Mas, portanto, estamos disponíveis para acolher aqueles que, porventura, se sentem chamados e se identificam com o nosso carisma. Evidentemente que as minhas irmãs vicentinas ficariam muito contentes se eu dissesse que elas também estão disponíveis para acolher jovens raparigas que queiram pensar na possibilidade de um serviço em relação aos pobres, nas Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Portanto, estamos... Vocês também têm a parte secular? Sim. No século XIX houve um homem brilhante, que é Federico Ozanam, tinha 19, 20 anos, um jovem universitário, que numa altura em que havia uma cultura muito militante contra a Igreja, que procura de alguma forma organizar um conjunto de conferências, e é isso que se trata, de espaços de reflexão sobre a fé, sobre a religião. Espaços de reflexão. Uma coisa que faz falta também nos dias de hoje. Isto é um primeiro momento. Num segundo momento ele percebeu, não basta estar aqui com conversas, porque conversar, muitos conversam. O importante agora é passar a ação. E então ele percebeu que tinha de fazer qualquer coisa. E para fazer qualquer coisa em favor dos pobres, para que a palavra se tornasse credível, para que o discurso se tornasse autêntico e consistente, era preciso organizar a caridade. Ora, francês, preocupações com a caridade, começou a pensar, quem é que me pode ajudar, quem me pode inspirar nesta tarefa? São Vicente de Paulo, o padroeiro de todas as obras de caridade. E por isso ele é acompanhado por uma irmã na altura, Rosália de Rendu, e outro grupo também de universitários, que vão organizar as chamadas conferências de São Vicente de Paulo, que vão ter um crescimento impressionante em tão pouco tempo em toda a França. E em Portugal cresceram também, chegaram a ser, acho que, 10 mil leigos em Portugal a trabalhar. Agora estamos também numa fase de, digamos assim, de esmorecimento, talvez, mas não há dúvida que é um movimento extraordinário, de uma forma discreta também, de uma forma muito discreta, não com, se calhar, com aquilo que acontece com outras instituições, continua a fazer muito bem. Não havia praticamente paróquia nenhuma que não tivesse as conferências vicentinas. Isso mesmo, as conferências vicentinas. Assim. Todas as paróquias tinham e têm. Sim. E de alguma forma têm. Porque, repare, é isto que torna, na verdade, o discurso da Igreja também coerente. Porque se a Igreja não tiver esta dimensão, o que é que somos? Somos apenas pessoas que dizem coisas, mas não têm compromisso com os povos. Portanto, mas além desta dimensão, digamos, há outras, disse há pouco, a Juventude Mariana Vicentina. Sim, as famílias vicentinas também. Não, a Juventude Mariana Vicentina, fundamentalmente, sim. A Juventude nasceu de um pedido de Nossa Senhora que aparece na Rua de Baca, Santa Catarina, e em 1830, e pede uma associação de jovens, e essa associação, Medalha Milagrosa, por aí adiante. Há uma associação da Medalha Milagrosa, também em Portugal, com alguma expressão, e, como disse há pouco, também a Associação Internacional da Caridade, que existe apenas no Funchal, na Madeira. Sim. Mas existe, portanto, estas outras dimensões da família vicentina em Portugal. Também existem outras congregações que se inspiram em São Vicente de Paulo. Sim. Fala-me que a vossa congregação ela é discreta, e eu estava aqui a pensar, mas a verdadeira caridade, ela é discreta. Então, uma congregação em que tem como um dos pilares a caridade, tem que ser discreta. Sim.
Se me permite já agora falava sobre isso, porque é muito interessante quando São Vicente de Paulo propõe um modelo, por exemplo, das missões populares como estratégia, um instrumento de evangelização dos pobres do campo. Essas missões têm diferentes momentos. Hoje poderíamos dizer um momento de preparação da missão e depois o momento da realização, que eram fundamentalmente um tempo de catequeses para que as pessoas soubessem as verdades da fé, fossem instruídas, de celebração da Eucaristia, dos sacramentos como a reconciliação. E depois tinha um terceiro, digamos assim, um terceiro momento que era muito importante, que era quando acabavam as missões, eram criadas as chamadas caridades. Não havia praticamente nenhuma missão que não terminasse com aquilo que era a instituição da Confraria da Caridade. Para quê? Para que naquele lugar onde houve missão, houvesse também um grupo de zelosas senhoras e senhores que trabalhassem constantemente, de uma forma organizada em relação aos mais pobres. Ora, eu acho que isto é uma intuição extraordinária. É fantástico. E continua a ser, digamos assim, um instrumento absolutamente válido para os dias de hoje. Já que está a falar nisso, que é o novo, é o modelo das missões populares vicentinas, como é que o podemos adaptar às novas necessidades atuais? Há, portanto, um modelo clássico, poderíamos chamar assim, que são 15 dias. 15 dias que antecede um tempo de preparação, que é a chamada pré-missão. Depois, a missão, com esses 15 dias, o primeiro dia, a primeira semana, em geral, dedicada a catequeses familiares, pequenos grupos, aquilo que se fala muitas vezes das comunidades de base, muito interessante. As pessoas reúnem-se em casas de pessoas, de leigos, e refletem sobre temas pré-definidos. Depois uma segunda semana tem mais a ver com grandes pregações sobre grandes temas, família, batismo, reconciliação e por aí adiante. E depois existe um tempo pós-missão. Pós-missão em que os missionários ou a congregação, de alguma forma, procura subsidiar essa comunidade que viveu um tempo de missão. E até pode, no final de 1 ano, 2 anos, voltar ao mesmo espaço para revitalizar a missão. Temos também um grupo de colaboradores da missão vicentina, que são fundamentalmente pessoas que beneficiaram da missão e ficaram, de alguma forma, ligados a nós, rezam, apoiam-nos e colaboram, às vezes, também participando ativamente nas missões, porque as missões, nelas, é formada uma equipa, um padre, uma irmã e leigos. Uma leiga, um leigo, 2 leigos, consoante a necessidade. Mas, portanto, essa é, digamos assim, a equipa que trabalha. E já agora, acho oportuno dizer que, nesta altura em que falamos tanto de sínodo, que é muito importante, repare, Sandra, que bela forma de operacionalizar a dimensão sinodal na Igreja, que é esta das missões. Porque ao criar grupos numa paróquia em que as pessoas vão conversar, dialogar sobre refletir. Isso mesmo, o que é que estamos a fazer? Estamos a caminhar juntos. Estamos a dizer que igreja somos e que igreja queremos ser, para onde queremos caminhar. Portanto, é uma forma extraordinária, atual para os dias de hoje. Mas, para terminar este ponto, existe também outras versões. Lá, uma missão mais adaptada, uma semana. Lembro-me de ter feito algumas peregrinações a pé com um grupo de jovens, Fátima, de Lisboa a Fátima, e também Santiago de Compostela. E eu senti que uma peregrinação pode ser uma missão. É verdade. Pode ser uma missão. Eles começam, muitas vezes, resistentes, Deus-me perdoa o tempo, toscos, rudes, a dizer para que é isto, porque é que vou rezar agora, porque é que vou celebrar, e depois caminho, todas estas coisas, todos estes discursos vão caindo por terra, as pessoas vão se aproximando de Deus, vão se tornando cada vez mais família, mais comunidade, e na verdade aquilo que eu senti da minha própria experiência é que uma peregrinação
é uma missão extraordinária, intensa missão, muitas vezes. Em que o coração se vai abrindo. É isso, e vai-se moldando ao caminho. É verdade. Não somos nós que transformamos o caminho, é o caminho com as suas vicissitudes diversas que vai moldando-nos. E isso é uma metáfora da vida. Sim. É o Senhor, o caminho, que deve moldar-nos. Sim. Se nós deixarmos moldar por Ele. Vocês também têm a missão Ad Gentes. Quais os maiores desafios e o que mais necessitam a nível de estrutura e como é que as pessoas podem ajudar-vos? Já agora, é muito interessante que desde o princípio, quando São Vicente de Paulo começa, digamos, a trabalhar naquilo que é a congregação da missão e a dar consistência a esta estrutura, procura precisamente enviar missionários para países como a Polónia, a Irlanda e Madagascar, que na altura era uma colónia de França. Mas, como deve imaginar, na altura, para chegar a Madagascar, meses, e as notícias chegavam passado meses. Portanto, São Vicente manda um grupo, alguns morrem pelo caminho, outros chegam, morrem. Manda um segundo grupo, é a mesma tragédia. E dentro da comunidade começa a haver um burburinho. Epá, para que é que estamos aqui a desperdiçar recursos humanos com esta história? Sim. E São Vicente de Paulo diz, não, isto faz parte. Uma companhia, por ter perdido uma batalha, desistisse de combater, não seria uma boa companhia. Nós vamos continuar. E São Vicente de Paulo, obstinado, continua a mandar. E hoje temos uma grande presença em Madagascar. Aliás, temos uma das grandes figuras dos padres da missão, que é o Pedro Opeca, um trabalho com os pobres, que é em Madagascar. Estou para dizer que valeu a pena e essa dimensão está muito presente em nós. Quando a congregação se fecha, de novo está preocupada com manter as suas estruturas, ela acaba por perder a sua singularidade e acaba por diluir, distinguir. Claro que sim, continuamos a precisar, evidentemente que há necessidade do ponto de vista material, porque também damos apoio às irmãs, existem estruturas, é sempre muito necessário. Estive agora lá, aquilo é impressionante. Condições precárias, não é? Muitas condições precárias. Nós, enquanto que aqui, por exemplo, a Igreja foi audaz, foi protagonista naquilo que é na criação de estruturas, no ensino, nas estruturas de cuidado de saúde, e esse assunto está relativamente resolvido porque o Estado, de alguma forma, hoje faz esse trabalho. Nós percebemos que esse trabalho está muito por fazer em Moçambique, em Angola e noutros países. Nós percebemos que podemos fazer a diferença com a nossa presença, com o nosso contributo, com a nossa oração e vamos fazendo alguma coisa através também da família vicentina. As pessoas estão-nos a ver lá em casa e caso sintam no coração de vos ajudar, como é que elas podem fazer? Podem fazer, por exemplo, consultam a página da internet, há lá informação sobre este assunto. Se quiserem entrar diretamente em contacto connosco, comigo, através do e-mail da congregação, terei o cuidado de responder e propor um conjunto de projetos. Dou-lhe um exemplo para não pensar uma coisa abstrata. Sim. Eu fiquei um pouco chocado porque cheguei a um hospital que era o chamado Hospital do Carmelo, onde estão irmãs vicentinas e irmãs essas que fizeram estão a fazer um trabalho extraordinário em relação aos doentes de SIDA e também da tuberculose. Foram verdadeiramente pioneiras. Eu cheguei ao hospital e uma irmã espanhola disse-me assim de uma forma muito provocadora, eu não conhecia, nunca tinha estado lá. Padre, queres adotar algumas crianças? Tens aqui crianças para adotar. E eu fiquei, não estava a perceber o que é que ela queria. E, entretanto, deixei que ela acabasse de atender lá uma família e virei, irmão, o que é que quer dizer isso, adotar uma criança? E ela, estás a ver esta lista de meninos? São meninos em geral órfãos, porque os pais morreram, e estamos aqui a cuidar deles nesta estrutura. E precisamos de padrinhos. Nós estamos sempre a pedir, e ela é espanhola, pedi em Espanha, mas vê lá se me arranjas padrinhos. Se tu quiseres, leva já já podes adotar 2 ou 3 crianças. E quando nós estamos nesse espaço e vemos as crianças... O coração fica pequenino.
nós pensamos realmente, primeiro, somos pessoas que temos sorte e não sabemos que somos abençoados. Claro. Segundo, como há tanto para fazer, como podemos fazer tanto neste mundo, com pequenos contributos. E ela disse, olha, há várias modalidades, podes dar uma ajuda por mês, podes dar uma ajuda por ano, adotas uma criança. E, portanto, aproveito para falar desse projeto, que é um projeto verdadeiramente impressionante. Já agora só para... Força. As crianças cantaram uma canção de boas-vindas e, claro, tímidas, um branco alto diante delas. Eu disse que era português, que era natural da Madeira, elas continuaram assim a olhar para mim e depois lembrei-me, sou da terra do Cristiano Ronaldo. Ai, já sabia o que era. Portanto, são crianças, Sim. Mas são crianças que estão neste mundo também à procura, digamos, de algo que faça a diferença. Claro. E nós podemos abrir os olhos e fazer a diferença nesta gente. Senhor Padre, o nosso programa já chegou ao fim, infelizmente, porque estava a ser muito boa a nossa conversa. Quero agradecer a sua presença e pedir para que deixe uma mensagem lá para casa. Não tinha pensado nesta parte. Eu diria isso mesmo, que sentir que somos abençoados por Deus. Deus colocou em nós o desejo mesmo de o conhecermos mais de uma forma autêntica, verdadeira. Primeiro, satisfazermos esse desejo com uma vida de oração mais intensa. Não encontrar subterfúgios para fugir de Deus. Procurar estar com Deus, viver para Deus, numa relação constante. E depois ser fiel àquilo que Deus nos pede, vos pede, a nossa vocação. Ser um apóstolo construtor da Igreja no tempo em que vivemos. Não ser apenas um sujeito passivo, mas alguém ativo. E podemos sê-lo de muitas formas, oferecendo as nossas orações, contribuindo também monetariamente, às vezes também apoiando os projetos através de uma palavra, de uma carta. Faz-nos bem perceber que não estamos sozinhos nesta cruzada e nos dias em que, como sabem, nos dias que correm, em que existe tanta pressão às vezes para, eu diria até fragmentar, ferir, desgastar a Igreja, é bom perceber que também temos apoiantes. Com certeza. Que temos pessoas que rezam por nós, pessoas que nos estimam e que é isso mesmo, que juntos, em lugares diferentes, assumimos esta missão, que é a missão do Senhor. É isso. Senhor Padre, muito obrigada pela sua presença e assim que está em casa, saiba que pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.